Sejam todos bem-vindos ao oitavo episódio do PetCast Educação. Eu sou a Carolina Cherubini, membro bolsista do Grupo Pet Educação, e estará mediando comigo a petina bolsista Mariana Toledo. Hoje nós estaremos tratando da temática Financiamento e Educação, um breve histórico e o novo Fundeb, com a professora doutora Rosicléia Ramos da Silva, tutora do Grupo Pet Educação, e o professor doutor Bartolomeu José Ribeiro de Souza. Eu gostaria de agradecer a participação dos professores em nome de todo o Grupo Pet. Já posso passar a palavra. Obrigada, Carolina e demais membros do Grupo PET. Estamos aqui hoje, é uma honra participar. Eu, como tutora, que acompanho já os muitos trabalhos que o Grupo PET vem desenvolvendo, fico muito feliz e aceitei esse convite porque a temática que foi escolhida me toca profundamente no desejo e na vontade de que nós possamos conhecer, através de pesquisas e estudos que existem muitas, e de muita seriedade, conhecer esse percurso do financiamento da educação no Brasil. Então, nós viemos conversar um pouquinho sobre isso. Eu e o professor Bartolomeu somos parceiros já há muitos anos. É um professor que eu admiro o trabalho, fizemos parcerias em pesquisas. Então, acho que temos aqui um momento para conversarmos e, com isso, tentar contribuir com essa questão de nos apropriarmos de conhecimentos sobre o financiamento da educação pública no Brasil. Obrigada pelo convite, eu fico honrada e feliz. Bem, olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá Carolina, Mariana, professora Rosicléia. É uma satisfação poder conversar sobre o financiamento da educação, esse tema tão relevante para todos nós da educação brasileira, e falarmos um pouco do que é o novo Fundeb e qual o valor que ele tem para todos nós educadores e para a sociedade de um modo geral. Olá, eu sou a Mariana Toledo e eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para os professores: qual a importância do conhecimento sobre o financiamento da educação pública para os licenciados em pedagogia e demais licenciaturas? Bem, pessoal, financiamento da educação, quando nós falamos nesse tema, nós estamos falando no funcionamento da educação como um todo. Nós estamos falando de remuneração dos professores e dos demais profissionais. Nós estamos falando na formação continuada. Nós estamos tratando de infraestrutura das escolas, ou seja, de recursos imateriais. Nós estamos falando da gestão da escola, nós estamos tratando de avaliação. Então, o financiamento, ele é um elemento, diria, uma condição basilar para você garantir ou pôr em marcha esse que é um direito básico, que é um direito fundamental, que é um direito social, que está definido na nossa Carta Magna, na lei maior do nosso país, que é a Constituição 88, diz que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Então, o financiamento eu diria, essa condição primeira para que haja, para que o Estado, para que os sistemas e as redes possam oferecer escolas com um padrão mínimo de qualidade para todos. Então, é fundamental que os estudantes dos cursos de licenciatura, de um modo geral, possam ter domínio sobre as fontes de recursos, de onde vêm os recursos, como deve ser feito o controle social e as demais formas de controle, porque nós estamos tratando de dinheiro público, então é importante que haja o controle por parte da sociedade e, no caso, os professores, de alguma forma, serão gestores, precisam ter, mais do que conhecimento, precisam ter mesmo competências e habilidades acerca desse tema. Então, é um tema hoje já posto nas diretrizes curriculares para a formação de professores. As novas diretrizes colocam o conhecimento acerca de mecanismos de políticas de financiamento, e aí nós reiteramos a importância do estudo e o desenvolvimento de competências sobre esse tema, tanto para os que estão na formação inicial, como para os que já estão lá nas redes públicas, que precisam precisam se atualizar
acerca dessa questão. Agora, eu gostaria de saber um pouco mais sobre o percurso histórico do financiamento da educação básica pública e que políticas de financiamento são consideradas mais importantes nos últimos 20 anos. É muito importante as duas perguntas que você faz, sobretudo nesse momento que nós estamos vivendo, acho que o professor Bartolomeu também há de concordar, para nós falarmos um pouquinho de percurso. Por que é importante falarmos de percurso? Exatamente para quando nós olhamos pelo nosso retrovisor, pegamos, né, todos os passos que demos até aqui, em alguns momentos a gente percebe que a sociedade, em termos de legislação, até avança, em alguns momentos ela trava, exatamente a depender das equipes governantes, né, daqueles que estão ocupando os seus projetos societários que eles querem implantar e implementar, muitas vezes travam avanços que até então vinham sendo efetivos. Então, no financiamento, isso não é diferente em relação a outras questões das políticas educacionais. Por que não é diferente? Porque exatamente o financiamento é a condição de recurso, de provimento dos grandes projetos e dos grandes planejamentos educacionais. Então, assim, quando vocês me fazem de forma, né, interessante essa questão, é para nós pensarmos que, em termos de Brasil, por exemplo, a gente tem a questão que é importante fazer esse histórico, digamos, de receitas e despesas em manutenção e desenvolvimento de ensino, que é interessante a gente pensar de quando a gente conseguiu avanço no sentido de fazer uma vinculação, né, de receitas dentro da Constituição Federal. Então, o que acontece? Nós temos, desde 1934, essa é a primeira Constituição a obrigar governos a aplicarem um percentual mínimo de impostos em manutenção e desenvolvimento de ensino. Tá, era um percentual baixo, mas é uma obrigatoriedade. Então, foi obrigado 10% naquele momento, né, que seria um percentual da União e os estados e o Distrito Federal, municípios e Distrito Federal, fariam 20%. Então, naquele momento, perdão, na Constituição de 1984, seria a União e os municípios que aplicariam 10%. E já os estados e o Distrito Federal aplicaria 20%. Então, lá a gente já tinha uma vinculação. Então, isso também a gente pode se lembrar, sobretudo os licenciados, quando estudam a legislação educacional, eles podem se lembrar do movimento Escola Novista, dos manifestos dos pioneiros, que foi um movimento de liberais, educadores liberais à época, que defendiam, né, uma ação maior do Estado na educação. Então, assim, só que o Brasil, nós sabemos que o Estado brasileiro sempre teve um caráter ambíguo, né? Então, os retrocessos aparecem sempre fazendo muito barulho, e nós temos, então, com Getúlio Vargas, em 1937, uma Constituição imposta, né? Que foi a Constituição do Estado Novo, que ela eliminou essa vinculação. E aí ela só vem a ser restabelecida em 1946. Tá? Ela repete os percentuais de vinculação da Constituição de 1934, com exceção do percentual dos municípios, que também vai subir, passou para 20%. Então, na verdade, essa obrigatoriedade constitucional, ela só vai ser alterada pela LDB, pela nossa primeira Lei de Diretrizes e Bases Nacional, que vai ser a Lei 4.024 de 1961. Né? Então, assim, nós vamos, então, ter depois disso, com a ditadura civil-militar, que a gente, né, muitos, na literatura, a gente pode achar muitos autores preferindo assim chamar, ela vai ser instalada em 1964, e isso eles vão suprimir novamente a obrigatoriedade. E essa supressão eles vão suprimir com a Constituição de 1967. Então, a gente vai ter, depois, historicamente, nós vamos ter, em termos de sociedade, uma emenda constitucional em 1969, que ela acaba restabelecendo uma vinculação de 20% da receita tributária, porém, para o ensino primário de 4 anos. Isso no caso dos municípios.
né? Porque aí vai se percebendo um caos nesse sentido, que é preciso, então, desenhar alguma disciplina para esses governos. E as demais esferas do governo deixaram de ser obrigadas, então, a aplicar um percentual mínimo em educação, com desvinculação apontada como uma das razões para a deteriorização da educação pública. Então, esse mapeamento é feito num material escrito por Nicholas Davis, que é um professor aposentado da Universidade Federal Fluminense, que inclusive foi meu orientador de doutoramento, que é um material muito importante, no qual ele mostra, ele tem vários textos escritos, mas esse ele nem chegou a publicar, mas ele trabalhou esse material muito com o grupo, e aí ele mostra, inclusive, que é um olhar muito interessante, porque muitas vezes, quando vocês perguntam assim, qual é a importância, né, do conhecimento sobre o financiamento público da educação? Quando nós vimos, por exemplo, as pessoas defenderem determinado projeto de governo, que é um projeto, né, que favorece muito a privatização das instituições públicas, essa pessoa, muitas vezes a gente já logo percebe, pelo discurso, pela narrativa que ela faz, dessas defesas que ela faz, dá para percebermos que ela desconhece as informações sobre financiamento, de onde sai, quais são as fontes. Então, aí é importante, porque nesse apanhado que o professor Nicholas Davis faz, que é interessante citar, ele faz um estudo belíssimo, né, sobre isso, ele vai mostrando onde que essa vinculação entra nas cartas constitucionais, que elas se transformam em lei, e o quanto isso faz avanços para a educação pública no Brasil. Então, ele vai mostrar também, nesse texto dele, que há um restabelecimento da vinculação em 1983, com a Emenda Constitucional 24, né, que é a conhecida, ela é conhecida como Emenda Calmon, e ela fixou um percentual mínimo de 13% no caso da União e 25% no caso dos estados e Distrito Federal. E aí, depois disso, o que a gente vai ter? Depois disso, nós chegamos, então, para a Constituição de 1988, que ela manteve o percentual dos estados, do Distrito Federal e municípios de 25%, só que ela ampliou esse percentual de vinculação da União de 13% para 18%. E aí as constituições estaduais e as leis orgânicas municipais também, por sua vez, mantiveram os percentuais da Constituição e em muitos casos, sobretudo em leis orgânicas municipais, chegaram a ampliar de 30% ou 35%. Né? Então, é uma vinculação muito importante que agora nós estamos assistindo atualmente, né, um empenho do governo federal atual para que exista uma desvinculação. Inclusive, em níveis, né, no nível municipal, existem muitos municípios interessados a isso. Então, a partir dos anos de 1990, muitos desses percentuais maiores das constituições estaduais e orgânicas, eles foram reduzidos para 25% por meio de emendas a constituições e leis orgânicas, ou mesmo liminares concedidas pelo Supremo Tribunal Federal ou tribunais de justiças com ADINs, né, que são ações que são movidas pelos governantes que querem realmente se livrar, né, da obrigatoriedade de vincular esse percentual mais alto. Então, embora esses percentuais mínimos previstos no artigo 212 da Constituição Federal de 1988 não tenham sido alterados desde 1988, eles foram subvinculados ou parcialmente desvinculados por outras disposições da Constituição Federal, né? Principalmente no artigo 60 do ato das Constituições, no ato das disposições constitucionais transitórias, né? Ele tem a redação original dele, está na Constituição Federal de 1988, que previa por 10 anos que o poder público destinaria pelo menos 50% dos percentuais mínimos na erradicação do analfabetismo e na universalização do ensino fundamental. Então, a gente percebe que, ao longo dos tempos, o governo também vai, e nós, para contextualizar, a gente sabe, claro, que existe uma demanda, né, por um processo de escolarização. Os países que vão ficando para trás, eles acabam sendo forçados, inclusive, se a gente for pensar na globalização econômica,
existe uma pressão externa também para que o Brasil se torne concorrencial, e o analfabetismo atrapalha isso. Então, do que eu estou falando aqui? De um momento, sobretudo na década de 90, né, que o Brasil se torna, inclusive, signatário de um documento, quando vai aquele evento da Tailândia, em Jomtien, na Tailândia, para poder investir realmente recursos, inclusive num processo de educação mais tecnológica, para o qual um país que tem um número, né, exacerbado, um número alarmante de analfabetismo, poderia se caracterizar como um país, né, com potencial de concorrência a esses investimentos. Então, os países se comprometeram realmente a fazer uma política de focalização no ensino fundamental. E para isso, vem então mais uma história que os governos precisam se articular para fazer uma nova política de financiamento, para dar conta aí de um processo, digamos assim, de subvinculação, né, dos recursos que são oriundos das receitas que são oriundas dos impostos. Então, a gente vai tendo, inclusive, um compromisso, né, para poder dar conta. Os governos vinham mostrando que haviam fracassado, né, nas tentativas de erradicarem o analfabetismo, embora haviam muitos programas para se conseguir isso, inclusive na própria ditadura militar foi tentado isso, mas houve um fracasso que denota sobre essas tentativas, né, uma necessidade de se fazer algo bem diferenciado. Com isso, o que nós temos, então, já na década de 90, porém, com um governo que vai fazer uma adesão à política neoliberal, nós temos propostas de emenda constitucional que vão mudar bastante a política de financiamento no Brasil, né? Porque daí ela vai alterar o artigo 212. Então, nós temos a emenda constitucional número 14, né, que é uma emenda de 1996, e depois nós temos a segunda emenda, que é a 53 de 2006, que vão alterar o artigo 212, que trata sobre financiamento, porque ele vai trazer várias subvinculações que são criadas por essas emendas. E essas subvinculações, elas estão relacionadas o tratamento delas é exatamente para manutenção e desenvolvimento de ensino, né? Então, elas, segundo textos que, inclusive, não só do Nicholas Davis, mas também do Marcelino Rezende Pinto, que escreve bastante sobre isso, e é um pesquisador que eu também acompanho há muitos anos, né? Essas receitas vinculadas à AMD, elas são baseadas, né, elas são de dois tipos. Tem aquelas que são baseadas no percentual de impostos e as receitas adicionais ao percentual mínimo, e como a Constituição Federal prevê, a distribuição parte de impostos federais a estados, Distrito Federal e municípios, e de impostos estaduais a municípios, e o percentual incide apenas sobre a receita líquida de impostos, ou seja, a que fica com os governos essa que fica com os governos após a distribuição. Bom, é muito importante a gente também entender, né, que durante todo esse processo que nós vamos falando em vinculações, há momentos em que a manutenção e desenvolvimento do ensino, ela passa realmente a ter alguns ganhos, porém, a forma como fica caracterizada vai diferenciar o tratamento de manejo desse recurso de governo a governo, como é o caso do salário educação, que não é um imposto, né? Ele é uma contribuição social. Então, além dessas despesas, né, existem essas despesas adicionais, né, com origem em impostos e outras não. E aí é o caso, para esse conceito de manutenção e desenvolvimento de ensino, é o caso do salário educação, que ele é uma contribuição social criada, né, pelo governo federal em 1964. Então, vejam, foi criada lá na ditadura civil-militar, né, para financiar o ensino primário público, exatamente por causa de uma pressão em relação ao analfabetismo, que era quase 70% à época, da população analfabeta, né?
Então, ele precisava financiar esse ensino primário público e até o final de 1969 podia ser utilizado legalmente para custear alunos reais ou muitas vezes fictícios no ensino privado, no ensino fundamental em escolas particulares. Então, assim, nessa condição de estado ambíguo que o Brasil sempre revelou essa problemática, esses recursos públicos sempre acabaram subsidiando o setor privado. Então, essa é uma grande fragilidade desse percurso das políticas de financiamento no Brasil. Então, assim, quando não utilizado em escolas particulares, ele era recolhido aos cofres federais e dividido apenas entre o governo federal e os estaduais. E as prefeituras nada recebiam de salário educação, embora oferecessem ensino primário e posteriormente fundamental, o que mostra, nesse sentido, bastante fragilidade, né, desse pacto federativo no Brasil. Mas isso veio também ser corrigido, né, com a cota municipal do FNDE a partir de 2004. Então, a gente vai ter em 2004 uma legislação para corrigir essa problemática do salário educação, que é a Lei 10.832, que é uma lei de 2003, que ela fez o quê? Essa lei aumentou a fatia do governo federal na Receita Nacional, mas também, por outro lado, diminuiu a cota estadual. Aí, nesse sentido, o governo passa a ter, com essa lei aí, o governo federal passou a ficar com 40%, né, ao contrário dos 33% de antes, e a cota estadual passa a ficar dividida entre governo estadual e prefeituras agora, só que reduzida, né, de 66%, que era antes, vai para 60%. Então, se você, o Nicolas, ele faz um apanhado interessante, que ele mostra, por exemplo, um estudo que ele faz em 2018, que no site do FNDE, a receita do salário educação foi cerca de 22 bilhões. Então, ele mostra, nesse estudo dele, que 9 bilhões ficaram retidos pelo governo federal e 13 bilhões foram devolvidos aos estados e municípios. Desses, né, dos quais 7,7 bilhões só para o Sudeste. Então, assim, vendo isso, a gente percebe o quê? Que existe uma desigualdade tributária entre as regiões, estados, municípios, e que isso prejudica o financiamento da educação. Então, isso é uma informação muito interessante para a gente saber que, assim, precisamos, em termos de nós que estamos na educação, vamos pensar, e o Bartolomeu também depois pode falar sobre isso, né, professor Bartolomeu, da força que nós precisamos pensar em ter nos conselhos, né, por exemplo, o conselho de acompanhamento desses fundos, né, de controle social desses fundos, conselho municipal de educação, conselho estadual de educação. Por quê? O que nós precisamos? Pensar em políticas, em movimentos instituintes, para pensar em políticas que vão fazer um movimento contra essa desigualdade, né, em relação a esses investimentos. Um ponto muito interessante agora para a gente falar é que da necessidade, né, de se pensar essa manutenção, desenvolvimento de ensino, o Brasil vai sim, né, se tornando, digamos assim, preocupado com o que fazer para disciplinar isso, e as políticas vão se desenhando de modo a garantir um disciplinamento em relação a essas vinculações e subvinculações. E é aí, então, que a gente chega, né, já na década de 90, com essa novidade que são políticas de financiamento voltadas especificamente para o ensino fundamental, primeiramente, o que foi um pouco equivocado, né, fazer essa focalização, e posteriormente o Fundeb. Então, a gente vai ter, nós vamos ter, então, em 1996, a primeira emenda constitucional para alterar de forma bastante expressiva essa forma de vinculação, né? Então, foi criado, né, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, que é o Fundef, e posteriormente, né, substituindo este, que acabou nos seus 10 anos, né, mostrando muitas fragilidades com as suas subvinculações,
Aí, para substituir e poder corrigir essas fragilidades, foi pensado já no governo do Luiz Inácio Lula da Silva o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, que é o Fundeb, né? Que aí, até aí, nós, então, sabemos que existem algumas diferenças, mas a gente, pela linha do Nicolas, né, e no meu caso eu faço essa escolha, aponto também, né, a destacar também as suas fragilidades. Então, no caso do Fundef, que foi criado, né, pela Emenda Constitucional 14 de 1996, ele criou 4 subvinculações, né? Então, assim, dessas subvinculações, que aí também, para não ficar muito extensa a explanação e não se tornar até maçante, é importante a gente frisar, digamos assim, na lei, né, que ela vai regulamentar o Fundef, que é a Lei 9.424 de 1996, que, na verdade, segundo o Nicolas, Marcelino, acho que todos os pesquisadores aí que trabalham com financiamento da educação, Romualdo Portela, enfim, vão ser unânimes em dizer de um equívoco que vai se dar pela priorização desse investimento no ensino fundamental, né? Até porque, dentre essas subvinculações, há uma subvinculação que obriga, né, o governo, tanto o estadual, tanto o federal, como o municipal, como os estaduais, como o municipal, a destinar pelo menos 60% para a remuneração de professores, e há com isso uma formulação alterada para a valorização dos professores do magistério, né, que é uma categoria mais ampla. Então, parece que até existe um equívoco realmente sobre isso, de como nomear quem, né, a questão do magistério, para entender o que é ali manutenção e desenvolvimento de ensino dentro do artigo 70, o que pode e o que não pode, do artigo 71, parece que a lei também apresenta algumas contradições, segundo esses autores, né? Então, apesar desses discursos, né, de priorização do ensino fundamental, para universalizar o ensino fundamental, até porque lá no ano de 2001 vai ser aprovado o nosso primeiro Plano Nacional de Educação, e aí existe uma meta e um discurso, uma narrativa muito forte do governo para universalizar o ensino fundamental. Então, toda essa lógica, apesar disso tudo, o Nicolas, ele vai concluir em vários livros que ele escreve sobre o Fundef e artigos que ele escreve, e aí eu gosto de acompanhar os dele, porque me parecem que tem muita seriedade nesse sentido pelas pesquisas que ele apresenta. Ele vai dizer, então, que o Fundef pouco ou nada contribuiu nesse sentido, digamos assim, de melhoria da qualidade do ensino, apesar de parecer, por conta do discurso, que tenha feito isso no sentido de aumentar as matrículas. Mas ele vai dizer que não, ele vai dizer que o resultado foi que alguns governos ganhavam, mas outros perdiam na mesma proporção, que era um jogo de soma zero, ou então ganhos de uns que correspondiam exatamente às perdas de outros. E aí ele vai mostrando, então, que essas perdas, elas não acontecem na mesma proporção dos ganhos, né? Então, quando houve a complementação federal para os estados, municípios, o que de qualquer maneira tendeu a ser descrescente e insignificante, ele vai dizer que em 2006, por exemplo, que é o último ano do Fundef, a receita foi de 35,9 bilhões e a complementação se reduziu a pouco mais de 300 milhões, ou então menos de 1% do total, né, a contribuição dessa complementação. Então, ele vai mostrando algumas fragilidades e vai mostrando algumas, inclusive, assim, uma forma intransigente do governo federal lidar com essa política de financiamento, né, naquilo que seria, digamos assim, a responsabilidade da União. Então, nesse sentido, não é só o Nicolas, há muitos outros autores acompanhando esse posicionamento. O próprio Marcelino Rezende Pinto também faz essa mesma análise nesse sentido, e aí mostrando realmente que foi uma política, digamos assim, ao mesmo tempo que ela é importante para disciplinar, mas ela traz uma narrativa e um discurso que não se valida na prática, no sentido de trazer recursos novos para a educação. Ele só faz uma redistribuição dos recursos que ali estão, segundo, né, os pesquisadores
mais detidos a esse assunto. E aí vem o Fundeb, né, que durante esses 10 anos de vigência do Fundef, o grupo que sucedeu o presidente Fernando Henrique Cardoso, depois desses 8 anos de mandato, vem o governo Lula, né? O governo do Luiz Inácio Lula da Silva, ele já vinha fazendo a equipe né, que trabalhava com o Partido dos Trabalhadores, já ouvindo, né, todo esse movimento das entidades, dos movimentos sociais, o Fórum em Defesa da Escola Pública, enfim, todo esse movimento, essa bandeira de um novo Fundeb, aparece, então, de forma muito oportuna com o governo estando no poder o Partido dos Trabalhadores. E aí só veio um pouco, né, demoradamente, mas, quer dizer, esperou a vigência do outro acabar de fato, que foi até 2006, a vigência do Fundef. Então, a emenda constitucional 53 já se apressou em apresentar logo a substituição, né, do Fundef pelo Fundeb, tentando, então, corrigir a maior fragilidade que se apresentou, que está relacionada à desigualdade de investimento nos subníveis ali da educação básica, por causa dessa política de focalização. Então, digamos que a emenda constitucional número 53, ela vai regulamentar a lei do Fundeb, que é a lei 11.494, foi aprovada em 2007, mas só que essa lei, segundo o Nicolas, segundo o próprio Romualdo Portela, essa lei ela tem uma lógica idêntica ao Fundef. Ela não traz recursos novos também, na maioria dos sistemas educacionais de estados, Distrito Federal e municípios. Ela consiste também, igualmente, numa redistribuição entre governo estadual e municipais, só que agora ela vai trazer um percentual maior. Então, desde 2009, ela vai colocar 20% dos impostos, né? Então, o maior número de impostos com 20%, com base no número de matrículas nos níveis de atuação constitucional prioritária desses governos, e aí incluindo educação infantil, ensino fundamental, e no caso dos municípios, ensino fundamental e ensino médio, no caso dos estados. Então, em diferentes pesos atribuídos, segundo critérios, né, não explicados até hoje, os vários níveis, modalidades e tipos de educação e localização da educação básica, esse percentual tem a sua base de cálculo. Então, assim, em outras palavras, a diferença entre a contribuição do Fundeb e a receita com ele resulta em ganhos para uns governos e perdas para outros na mesma proporção, né? Ele vai dizer que nisso a lógica é idêntica, né? Bom, enfim, com isso, eu acho que agora eu posso passar para o professor Bartolomeu, porque a gente vai tendo, então, a compreensão de que a política de financiamento, ela tem esses percalços, né? E aí, por exemplo, um percalço que dá para a gente também destacar, antes do professor Bartolomeu falar, é a própria Constituição Federal, no artigo 212, por exemplo, né? Porque ela vai dizer lá que estados, Distrito Federal e municípios vão aplicar no mínimo 25% dos impostos, né, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento de ensino, né, na MDE. Então, o correto é o caput deste artigo ter dito assim, né, que são transferências constitucionais de impostos e não simplesmente transferências. Por que que isso é importante de nós percebermos como um percalço da legislação, um equívoco, né, da própria legislação? Porque os tribunais de contas vão interpretar na prestação de contas dos governos municipais e estaduais, eles podem ter interpretação dúbia em relação a esse equívoco da legislação. Podem, inclusive, ter interpretação dúbia em relação a algum governo que possa adotar de uma interpretação oportunista, né, e aí incluir para o cálculo dos 25% essas transferências. E aí sim, esse caput, quer dizer, que
a sociedade, de um modo geral, não domina, né, essas rubricas, essas informações sobre esses percentuais, para poder fazer o controle e o acompanhamento, seria necessário um mínimo de compreensão sobre isso. Então, daí vem realmente a importância desse conhecimento sobre, né, essas políticas de financiamento, essas receitas e despesas, sobre as vinculações, as subvinculações que essas políticas estão implementando, para nós podermos acompanhar e demonstrar um controle social efetivo sobre os gastos que os governos executam dos recursos públicos. Entenderam? Então, está aí a minha resposta, mais uma vez, em relação à primeira pergunta, e assim, uma tentativa de fazer esse breve apanhado, que eu acho que acabou ficando extenso. Mas, ao findar, né, a validade, a vigência do Fundeb, a gente já tem todo um movimento por um novo Fundeb, né? É uma nova lei que vem aí regulamentar uma política de financiamento para não deixar, né, os governos a ver navios em relação a como vão fazer com essas receitas já vinculadas ou que estavam vinculadas e o que se faz agora com elas. Então, professor Bartolomeu, eu passo a palavra e a vocês também para se dirigir ao professor Bartolomeu, porque ele vai explicar agora o novo Fundeb. Obrigada, gente. Gostaríamos também que o professor Bartolomeu nos explicasse sobre essa nova lei que estará regulamentando o novo Fundeb. O que irá mudar a partir dele? Bem, é importante ressaltar inicialmente que o novo Fundeb é novo porque ele é um fundo maior, ele é um fundo com mais recursos, mais justo, mais equânime. Então, ele corrige alguns problemas do fundo anterior, como foi destacado aqui pela professora Rosicléia, sobretudo no que se refere à redistribuição dos recursos. Também é importante destacar que nós falamos Fundeb, mas na prática são 27 fundos. É um fundo de natureza contábil, ou seja, uma espécie de conta bancária titulada em cada uma das unidades da federação, ou seja, nos 26 estados, mais no Distrito Federal, e esse fundo, essa conta recebe recursos de uma série de impostos que aproveitou aqui, mais as transferências institucionais, e esse dinheiro é redistribuído para as redes públicas conforme o número de alunos matriculados. Então, no fundo anterior, a União, ela colocava dinheiro fazendo uma complementação dos recursos e atingir um teto de 10% do valor total dos fundos. No novo Fundeb, foi instituído pela Emenda Constitucional número 108 e regulamentado pela Lei número 14.113, a complementação da União aumenta. Ou seja, o governo federal agora vai ter que colocar mais dinheiro nos fundos. Essa complementação, que era de 10%, ela vai alcançar 23% de forma progressiva até 2006. Só que, como é que vai se dar? As regras anteriores, elas continuam valendo, ou seja, a redistribuição, conforme o número de alunos matriculados, conforme os fatores de ponderação que variam para cada etapa e modalidade da educação, isso continua valendo. Então, foi acrescentado um parâmetro que é representado pela sigla. Nós temos, além do valor aluno ano total, o VAT, nós temos uma outra forma de redistribuição de recursos, que aí entra a complementação da União, que é a complementação por desempenho. Então, os municípios, nós tínhamos no fundo anterior municípios, mesmo de estados que são mais desenvolvidos, que têm uma arrecadação maior de impostos, como os estados do Sul e Sudeste, que não recebiam complementação da União, porque o total dos 8 impostos e transferências dava mais do que o valor mínimo por aluno ano. É importante frisar que tanto no antigo como no novo há um valor mínimo por aluno ano, fixado anualmente por uma comissão intergovernamental que tem representação
tanto do ministro da Educação e do ministro da Economia, como tem a representação dos gestores estaduais e municipais. Tem representação dos secretários estaduais, por meio do CONSED, e dos secretários municipais de educação das 5 regiões do país, por meio da UNDIME, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Então, nesse novo fundo, os municípios, mesmo de estados que têm uma arrecadação maior, mas que o valor aluno-ano total das 3 receitas é baixo, eles vão receber mas segundo alguns critérios, que são os critérios de desempenho. Aí, isso ainda vai ser melhor regulamentado nos próximos anos, mas nós já temos alguns critérios definidos na lei que os municípios vão ter que alcançar para receber mais dinheiro. Então, eles vão precisar melhorar a aprendizagem do estudantes. Então, eles vão ter que investir mais nos processos de ensino-aprendizagem, aprimorar as práticas docentes, melhorar a qualidade da educação, e eles vão ter que observar critérios, como, por exemplo, o provimento ao cargo ou função de gestor escolar, que precisa ser conforme determina a meta 19 do Plano Nacional de Educação. Ou seja, você tem que articular na seleção do diretor, que é um ator estratégico, articular o mérito com a participação da comunidade escolar. O candidato à direção, ele precisa ter conhecimentos básicos de gestão, mas ele precisa apresentar e discutir a proposta com a comunidade escolar. A comunidade precisa participar do processo. Então, o provimento ao cargo função de gestor, a participação de pelo menos 80% dos estudantes avaliados nos exames do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. Então, no mínimo, 80% dos estudantes precisam participar do SAEB. E ele precisa reduzir as desigualdades educacionais socioeconômicas e raciais. E isso vai ser também aferido por meio do Sistema de Avaliação da Educação Básica, do SAEB, e por meio do censo escolar, realizado anualmente pelo INEP, com o regime de colaboração das secretarias estaduais e municipais. Então, nós vamos ter mais recursos nesse fundo e de uma forma mais justa e mais igualitária, corrigindo os problemas que nós tínhamos no fundo anterior. Já para concluir, eu quero destacar que tanto o Fundeb anterior como o atual são conquistas fundamentais da sociedade brasileira, dos educadores. Houve um movimento muito grande para que a emenda constitucional fosse aprovada, a regulamentação antes do término do fundo anterior. É importante ressaltar que tinha uma vigência só de 14 anos, ele perdia a vigência no dia 31 de dezembro de 2020, então era preciso aprovar uma nova emenda constitucional, foi a emenda 108, era preciso ter uma nova regulamentação, e o Congresso Nacional fez isso, mesmo o Ministério da Educação praticamente estando ausente dos debates, não participando, o governo federal sendo omisso na discussão. Os educadores tiveram essa conquista maiúscula, que é uma conquista de toda a sociedade. Então, em linhas gerais, esse é o desenho, a estrutura principal. O tema, ele realmente ele é um tema amplo e que a gente pode conversar em outros momentos. Obrigado. Eu gostaria de agradecer aos professores novamente por terem topado participar do nosso podcast. Muito obrigada. E não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, o nosso @ PET Educação FMT, inscreva no nosso canal do YouTube, PET Educação FMT, e o nosso podcast está disponível também nas plataformas Anchor, Google Podcast e Spotify. Até a próxima!